Sabia que depois dos 70, a vida, que devia ser uma época de maior tranquilidade e felicidade, pode ser silenciosamente minada por pesos invisíveis? É como se estivéssemos a navegar por águas calmas, mas debaixo da superfície, correntes ocultas nos puxam para baixo, roubando a alegria que tanto merecemos. Muitas vezes, nem nos damos conta do que são, ou preferimos ignorá-los, pensando que são apenas parte da idade. Mas e se eu lhe disser que não tem de ser assim? E se houver uma forma de identificar e aliviar esses fardos, permitindo-lhe viver com mais leveza, mais propósito e mais sorriso? A verdade é que existem 8 desses pesos silenciosos, quase secretos, que podem estar a roubar-lhe a felicidade sem que perceba. São coisas que se acumulam, pequenas ou grandes, e que, com o tempo, podem tornar os seus dias mais cinzentos. Neste vídeo, vamos desvendar esses 8 fardos ocultos e, o mais importante, vamos conversar sobre como enfrentá-los. Vamos juntos descobrir como recuperar o brilho dos seus dias e a alegria que é sua por direito. Fique até ao fim, porque há algo que o vai surpreender e pode mudar a sua perspectiva. Vamos começar pelo primeiro desses pesos silenciosos, algo que muitas pessoas sentem, mas poucas admitem: o peso da solidão silenciosa. Não estou a falar de estar sozinho fisicamente, mas daquela sensação de isolamento, mesmo quando há pessoas por perto. À medida que os anos passam, é natural que o círculo social mude. Amigos podem partir, a família pode estar longe, e as atividades que antes preenchiam os dias podem diminuir. De repente, a casa parece grande demais, o telefone toca menos, e a televisão torna-se a sua principal companhia. Esta solidão não é apenas uma emoção, ela pode ter um impacto profundo na sua saúde física e mental, tanto quanto o tabagismo ou a obesidade. O que pode fazer então? Primeiro, abra a porta. E não estou a falar apenas da porta da sua casa, mas da porta do seu coração para novas conexões. Pense no que o interessava antes ou no que sempre quis experimentar. Talvez aulas de dança, um grupo de leitura, voluntariado na sua comunidade ou até mesmo um clube de jardinagem. Em Portugal, há tantas coletividades, centros de dia e universidades sênior que oferecem atividades fantásticas. O importante é dar o primeiro passo. Por exemplo, a dona Alice, que conheço bem, sentia-se muito sozinha depois de se reformar e de os filhos se mudarem para longe. Ela adorava bordar, mas pensava que já não havia grupos para isso. Um dia, a neta dela mostrou-lhe um grupo de bordado tradicional na paróquia da aldeia vizinha. Hesitante, a dona Alice foi a um encontro. No início, sentia-se um pouco deslocada, mas as mulheres do grupo eram acolhedoras. Rapidamente, ela não só se sentiu em casa, como também começou a partilhar as suas próprias técnicas e a aprender novas. Hoje, a dona Alice não só tem amigas, como os seus dias são preenchidos com risadas, partilhas e a sensação de fazer parte de algo. Outra dica é usar a tecnologia, se sentir confortável. Ferramentas como videochamadas com a família e amigos distantes podem quebrar barreiras geográficas. Existem também grupos online de interesses partilhados, onde pode conversar com pessoas que partilham as suas paixões. O essencial é ser proativo. A solidão é um fardo pesado, mas não é um destino. Requer esforço, sim, mas a recompensa é um coração mais leve e uma vida mais rica em conexões. Não se esqueça que um pequeno gesto, como um convite para um café, pode abrir um mundo de possibilidades. Muitas vezes, as pessoas à nossa volta também se sentem sozinhas e esperam que alguém tome a iniciativa. Seja essa pessoa. O segundo fardo, intimamente ligado ao primeiro, é a perda do propósito no dia a dia.
Depois dos 70, muitas pessoas aposentam-se, os filhos já são adultos independentes e as rotinas de trabalho e de criação dos filhos desaparecem. Aquela sensação de ser necessário, de ter uma tarefa, uma agenda, pode esvair-se, deixando um vazio. E esse vazio é um fardo. É a falta de algo pelo qual levantar de manhã, uma falta de direção que pode levar ao desânimo e à apatia. Sentir-se útil e produtivo é fundamental para a nossa felicidade, independentemente da idade. Pense no Sr. Manuel, que foi carpinteiro a vida inteira. Quando se reformou, sentia-se inútil. Passava os dias a ver televisão, sem vontade de fazer nada. A esposa, preocupada, sugeriu-lhe que fizesse alguns arranjos para os vizinhos, coisas pequenas que ele dominava. No início, ele resistiu, mas depois de ajudar um vizinho a consertar uma cadeira antiga, a gratidão e o sorriso no rosto do vizinho reacenderam algo dentro dele. De repente, tinha pequenos projetos, pessoas que o procuravam, e a sua oficina, que antes estava silenciosa, voltou a ter o barulho das ferramentas e o cheiro da madeira. O Sr. Manuel encontrou um novo propósito em ajudar os outros com as suas habilidades. Qual é o seu propósito? Não tem de ser algo grandioso ou remunerado. Pode ser algo tão simples como cuidar de um jardim, ser voluntário numa instituição de caridade, aprender uma nova língua, escrever as suas memórias para a família, ou até mesmo dedicar-se a um passatempo que sempre quis explorar, como pintura, culinária ou música. A chave é encontrar algo que o motive, que o faça sentir-se vivo e que dê sentido aos seus dias. Defina pequenos objetivos, mesmo que seja apenas aprender uma nova receita por semana ou ler um livro por mês. A conquista desses pequenos marcos trará uma sensação de realização e preencherá o vazio do dia a dia. Pense na sua sabedoria acumulada, nas suas experiências. Há tantas maneiras de partilhar isso com os outros, seja como mentor, como voluntário, ou simplesmente contando as suas histórias aos mais novos. Dar de si para os outros é uma das fontes mais ricas de propósito e felicidade. E o terceiro fardo que muitas vezes nos assombra é o medo constante da saúde que falha. É uma preocupação legítima, claro. Com a idade, os desafios físicos podem surgir, e a ideia de perder a independência, de se tornar um peso para os outros, é assustadora. Este medo, quando não é abordado, pode paralisar. Pode levá-lo a evitar atividades por receio de cair, a isolar-se para não ser exposto a doenças ou a viver num estado de ansiedade constante sobre o futuro. Mas o medo excessivo pode ser mais prejudicial do que a própria doença. Em vez de se focar no que pode falhar, mude o seu foco para o que pode fortalecer. A Dona Sofia, por exemplo, sempre foi muito ativa, mas depois de uma queda, desenvolveu um medo tão grande de se magoar novamente que deixou de sair de casa para caminhar. Os músculos enfraqueceram e ela sentia-se cada vez mais presa. Foi preciso que o médico e a fisioterapeuta a convencessem de que a imobilidade era o maior inimigo. Começou com exercícios simples, em casa, e depois, com a ajuda de um andarilho, começou a dar pequenas voltas no jardim. Lentamente, a confiança voltou, e com ela, a força. O medo não desapareceu por completo, mas ela aprendeu a geri-lo, a não deixar que a dominasse. A chave é a prevenção ativa e a adaptação. Invista na sua saúde de forma proativa. Isso significa manter-se fisicamente ativo, mesmo que seja com caminhadas leves, exercícios de alongamento ou aulas de tai chi. Não precisa de se tornar um atleta olímpico, mas o movimento é vital para manter a mobilidade, a força e o equilíbrio. Consulte regularmente o seu médico, faça os exames de rotina e siga as suas recomendações.
Alimente-se de forma saudável, com uma dieta equilibrada rica em frutas, legumes e proteínas, e mantenha-se hidratado. Uma boa noite de sono também é crucial. Mas mais importante do que tudo é a sua atitude mental. Em vez de ruminar sobre o que pode correr mal, concentre-se no que pode fazer hoje para se sentir melhor. Se surgir um problema de saúde, enfrente-o com informação e com o apoio de profissionais de saúde. Lembre-se que cada dia é uma oportunidade para cuidar de si e fortalecer o seu corpo e mente. Abrace a capacidade de adaptação. Se não pode fazer uma coisa, descubra o que pode fazer e concentre-se nisso. A resiliência é a sua maior aliada contra o medo da falha da saúde. Agora que discutimos a solidão, a perda de propósito e o medo da saúde, vamos passar para outros fardos que podem estar a roubar-lhe a alegria. Continuando a nossa conversa sobre os pesos silenciosos, o quarto fardo, e um dos mais insidiosos, são os arrependimentos não resolvidos. É natural, à medida que olhamos para trás na nossa vida, que surjam momentos em que pensamos: e se eu tivesse feito diferente? Ou devia ter dito aquilo? Essas mágoas antigas, ressentimentos guardados, palavras não ditas ou oportunidades perdidas podem assombrar-nos e pesar na consciência. Carregá-los é como ter uma mochila cheia de pedras. Eles não só roubam a sua paz interior, como também podem impedir que viva plenamente o presente. A Dona Celeste, por exemplo, carregava o arrependimento de nunca ter dito ao pai o quanto o amava antes de ele falecer subitamente. Este peso acompanhava-a há décadas, obscurecendo as suas memórias felizes. Um dia, a neta, que estudava psicologia, sugeriu-lhe que escrevesse uma carta ao pai, mesmo que ele já não estivesse lá para a ler. A Dona Celeste resistiu no início, mas depois sentou-se e escreveu tudo o que sentia. As palavras fluíram, as lágrimas também, mas ao terminar, sentiu um alívio imenso. Não mudou o passado, mas libertou-se do peso. O importante aqui não é apagar o passado, mas fazer as pazes com ele. Como? Primeiro, reconheça esses arrependimentos. Dê-lhes voz, mesmo que seja apenas para si mesmo ou para alguém de confiança. Se for possível, e a pessoa ainda estiver viva, considere pedir desculpa ou expressar o que sente. Um simples pedido de desculpas pode curar feridas antigas. Se a pessoa já não estiver presente, ou se a situação não puder ser alterada, pode escrever uma carta, como a Dona Celeste, ou conversar com um amigo, um familiar, ou até um profissional. Perdoar-se a si mesmo é talvez o passo mais difícil e mais importante. Todos cometemos erros e faz parte da experiência humana. Aprenda com o passado, mas não permita que ele o defina ou o aprisione. Concentre-se no que pode fazer hoje para criar novas memórias positivas e para viver de acordo com os seus valores. Às vezes, o arrependimento surge de oportunidades perdidas. Em vez de lamentar o que não fez, pense no que ainda pode fazer. Nunca é tarde para aprender algo novo, visitar um lugar diferente ou expressar carinho. O passado está feito, mas o futuro está à sua espera, com todas as suas possibilidades. O quinto fardo que se esconde à espreita são as preocupações financeiras ocultas. A reforma, muitas vezes, traz uma redução de rendimentos e o custo de vida não para de aumentar. As despesas de saúde, a manutenção da casa e até o simples prazer de uma ida ao café podem tornar-se fontes de ansiedade. Este fardo financeiro pode ser muito pesado, levando à restrição de atividades sociais, a preocupações constantes e, em casos extremos, à privação. O que pode ser feito? O Sr. Joaquim, viúvo,
Sempre foi muito poupado, mas via as suas poupanças diminuírem a cada mês. Vivia com medo de não ter o suficiente. Um dia, a filha, que trabalha em contabilidade, sentou-se com ele e organizaram as suas finanças. Fizeram um orçamento detalhado, viram onde podia cortar despesas desnecessárias e onde poderia haver algum apoio social que ele desconhecia. Descobriram que ele tinha direito a um apoio que nunca tinha pedido. Além disso, a filha ajudou-o a renegociar alguns contratos de serviços que estavam mais caros do que o necessário. Este simples ato de organizar e ter um plano deu ao Sr. Joaquim uma paz de espírito que ele não sentia há muito tempo. A transparência e o planeamento são os seus melhores aliados. Não fuja aos números. Sente-se, se for possível com a ajuda de um familiar ou de um profissional de confiança, e faça um balanço das suas receitas e despesas. Identifique onde pode poupar, por mais pequeno que seja. Procure informações sobre apoios sociais para idosos, subsídios ou programas que possam ajudá-lo. Pequenas mudanças, como renegociar contratos de telemóvel, eletricidade ou internet, ou cozinhar mais em casa em vez de comer fora, podem fazer uma grande diferença. E se sentir que as preocupações são demasiado avassaladoras, não hesite em procurar aconselhamento financeiro ou social. Há muitas instituições e serviços públicos que podem oferecer orientação gratuita. Lembre-se que ter controle sobre as suas finanças é ter controle sobre uma parte importante da sua vida, o que trará maior tranquilidade e liberdade para desfrutar dos seus dias sem este peso constante. O sexto fardo, e um que se tornou cada vez mais comum, é a barreira da tecnologia. O mundo moderno é cada vez mais digital. Bancos, serviços públicos, comunicação com a família e até o acesso à informação e entretenimento dependem muitas vezes da tecnologia. Para quem não cresceu com ela, pode ser uma fonte de frustração, isolamento e uma sensação de estar atrasado ou fora de jogo. O receio de cometer erros, de ser enganado, ou simplesmente a dificuldade em aprender algo novo podem ser um peso enorme. A dona Emília, por exemplo, morava longe dos netos e sentia falta de vê-los e conversar. Eles insistiam para ela usar videochamadas, mas ela não sabia como. Sentia-se envergonhada e incapaz. Um dia, o neto mais velho teve uma ideia. Passou um fim de semana com ela, não para lhe dar um curso, mas para lhe mostrar a tecnologia de forma gradual e divertida. Ensinou-a a enviar mensagens de voz, depois a ver fotos e, finalmente, a fazer uma videochamada simples. Ele não a sobrecarregou com termos técnicos, apenas com os passos essenciais. A dona Emília ainda não é uma expert, mas agora consegue ver e falar com os netos e bisnetos regularmente, e sente-se muito mais ligada. A chave é dar pequenos passos e procurar apoio. Não se sinta envergonhado por pedir ajuda. Há cursos para seniores em muitas bibliotecas, centros cívicos e associações. Os seus netos ou filhos, que já dominam a tecnologia, podem ser ótimos professores, desde que sejam pacientes. Comece com algo simples que lhe seja útil, como enviar uma mensagem a um familiar, fazer uma videochamada ou procurar uma receita online. A tecnologia não é um inimigo, é uma ferramenta que pode simplificar a sua vida e enriquecer as suas conexões. Ela pode ajudá-lo a manter-se informado, a aceder a serviços sem sair de casa e, o mais importante, a manter-se conectado com o mundo e com as pessoas que ama. Não deixe que o medo da tecnologia se torne mais um fardo que o isola. O sétimo fardo que nos pode roubar a felicidade é o acúmulo de coisas e pensamentos, ou seja, a desordem física e mental. Ao longo da vida, acumulamos objetos, recordações, presentes, coisas que um dia podem dar jeito.
E também acumulamos pensamentos, preocupações, tarefas pendentes, ideias que nunca se concretizam. Tudo isso, sem organização, pode tornar-se um peso esmagador. Uma casa cheia de tralha pode ser opressora, dificultar a movimentação e até a limpeza. Uma mente cheia de pensamentos dispersos pode causar ansiedade e insônia. A desordem física e mental impede a clareza e a leveza. O senhor Antônio, que viveu toda a vida na mesma casa, acumulou papéis, livros e objetos durante décadas. A casa estava tão cheia que ele mal conseguia andar em algumas divisões. Sentia-se sufocado e o estresse de tentar encontrar algo ou de ter de arrumar parecia insuperável. Uma tarde, os sobrinhos vieram visitá-lo e propuseram uma arrumação gradual. Começaram por uma gaveta, depois um armário. Em vez de tentar resolver tudo de uma vez, eles foram organizando por partes, doando o que não era preciso, arquivando documentos importantes. À medida que a casa ficava mais livre, o senhor Antônio sentia-se mais leve, mais calmo. A casa, antes um fardo, voltou a ser um refúgio. Para lidar com este fardo, comece pequeno. Escolha uma gaveta, um armário ou uma prateleira. Pergunte a si mesmo: isto é útil? Isto traz-me alegria? Realmente preciso disto? Separe o que vai doar, reciclar ou deitar fora. Envolver a família pode ser uma ajuda e um momento de partilha. Quanto à desordem mental, pode ser útil escrever os seus pensamentos. Fazer listas de tarefas, mesmo as mais simples, pode ajudar a organizar a mente e reduzir a ansiedade. A prática da atenção plena, ou mindfulness, mesmo por alguns minutos por dia, pode ajudá-lo a focar-se no presente e a acalmar a mente. Libertar-se do excesso, seja de objetos ou de preocupações, abre espaço para a clareza, a calma e a verdadeira felicidade. Este processo não só organiza o seu espaço físico, mas também o seu espaço mental, permitindo-lhe respirar mais facilmente. E com a casa mais leve, a mente também se sente mais em paz. Agora, vamos abordar o oitavo e último fardo, talvez um dos mais subtis, mas com um impacto profundo na nossa felicidade depois dos 70. A resistência à novidade e à mudança. A vida, por natureza, está em constante evolução. Os tempos mudam, as pessoas mudam, e nós próprios mudamos. No entanto, é muito fácil cair na armadilha de nos agarrarmos ao que é familiar e seguro, resistindo a qualquer coisa que seja diferente. Essa resistência pode manifestar-se em pequenas coisas, como não querer experimentar um novo prato, ou em grandes coisas, como recusar-se a adaptar a uma nova rotina ou a aceitar a ajuda de alguém. Quando nos fechamos à novidade, estamos a fechar a porta a novas experiências, a novas alegrias e a um crescimento contínuo. É como tentar nadar contra a correnteza. É exaustivo e impede-nos de chegar a novos lugares. O senhor Pacheco, por exemplo, sempre foi um homem de hábitos. Vivia na mesma aldeia, frequentava os mesmos locais, comia as mesmas comidas. Quando a sua única filha se casou e se mudou para a cidade, insistiu para que ele fosse viver para perto dela, num apartamento moderno. O senhor Pacheco resistiu ferreamente. A ideia de deixar a sua casa, as suas memórias e o seu cotidiano era avassaladora. Ele acreditava que nunca seria feliz noutro lugar. No entanto, a filha, com muita paciência e amor, conseguiu convencê-lo a tentar por uns meses. Os primeiros tempos foram difíceis. Ele sentia falta da sua rotina e do seu jardim, mas a filha levou-o a conhecer os cafés locais, a frequentar o mercado municipal e a participar em atividades do Centro Comunitário para Idosos. Lentamente, o senhor Pacheco começou a descobrir pequenos prazeres na sua nova vida. Uma esplanada onde fazia novos amigos, a comodidade de ter tudo perto e, mais importante,
a alegria de estar a poucos minutos da sua filha e dos seus netos. Ele não esqueceu a sua antiga vida, mas aprendeu a abraçar a nova e descobriu que a felicidade pode ser encontrada em lugares inesperados. A sua resistência inicial deu lugar a uma abertura que lhe permitiu viver os seus últimos anos com mais alegria e menos solidão. Para enfrentar este fardo, comece por uma pequena mudança. Talvez experimentar uma nova rota para o supermercado, ler um livro de um gênero diferente ou conversar com alguém que nunca conversou antes. Abrace a curiosidade. Pergunte a si mesmo: o que posso aprender com isto? Que experiência nova posso ter? A capacidade de adaptação não diminui com a idade, na verdade, torna-se ainda mais valiosa. Ser flexível nas suas ideias e rotinas permite-lhe navegar pelas inevitáveis mudanças da vida com mais graça e menos estresse. Lembre-se que a vida depois dos 70 é uma nova fase, cheia de potencial, se estivermos abertos a ela. Abrace a tecnologia, experimente novas atividades, socialize com pessoas diferentes. Permita-se ser surpreendido e desafiado de forma positiva. A resistência à mudança é um fardo pesado que nos impede de crescer e de descobrir novas fontes de felicidade. Ao invés disso, adote uma mentalidade de sim à vida, de sim às novas oportunidades, e verá como a sua existência se tornará mais vibrante e satisfatória. Bem, chegamos ao fim da nossa jornada pelos 8 pesos silenciosos que, muitas vezes, roubam a nossa felicidade depois dos 70. Conversamos sobre o peso da solidão silenciosa e a importância de abrir as portas para novas conexões. Falamos sobre a perda do propósito no dia a dia e como encontrar novas paixões e atividades que deem sentido aos seus dias. Discutimos o medo constante da saúde que falha e a necessidade de se focar no que pode fortalecer, em vez de se preocupar excessivamente com o que pode falhar. Abordamos os arrependimentos não resolvidos e a importância de fazer as pazes com o passado para viver plenamente o presente. Exploramos as preocupações financeiras ocultas e a força que o planeamento e a organização podem trazer à sua tranquilidade. Falamos da barreira da tecnologia e como dar pequenos passos para a dominar pode abrir um mundo de oportunidades e conexões. Desvendamos o fardo do acúmulo de coisas e pensamentos e a leveza que advém de organizar o seu espaço e a sua mente. E, por fim, conversamos sobre a resistência à novidade e à mudança e como abraçar o novo pode levar a uma vida mais rica e surpreendente. O mais importante de tudo é que não está sozinho. Muitas pessoas na sua idade enfrentam estes mesmos desafios, e o primeiro passo para os superar é reconhecê-los. Lembre-se, pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença na sua saúde, na sua felicidade e na sua qualidade de vida. Não precisa de mudar tudo de uma vez. Escolha 1 ou 2 destes fardos que mais o incomodam e comece por aí. Dê um pequeno passo hoje, amanhã, outro. E assim, sem perceber, estará a construir uma vida mais leve, mais alegre e mais plena. Gostaria muito de saber o que pensa sobre este vídeo. Qual destes fardos mais o tocou? Ou talvez, qual é a sua estratégia para os enfrentar? Partilhe as suas ideias e experiências nos comentários abaixo. A sua história pode ser a inspiração de que outra pessoa precisa. Se este vídeo o ajudou de alguma forma, por favor, deixe o seu gosto e subscreva o canal para não perder mais conteúdos como este, que preparamos com tanto carinho para si. A sua participação é muito importante para nós. Lembre-se sempre, a felicidade não tem idade. Cada dia é uma nova oportunidade para aprender, crescer e desfrutar da vida ao máximo. Viva a sua melhor vida, em cada fase, em cada idade. Conte com o nosso apoio e com a nossa companhia nesta jornada. Até breve.